Brasileiro. Para quem não conhece profundamente Monteiro Lobato, quem foi Monteiro Lobato? O que você sabe dele? O que a gente pode contar? Tá. Bom, é assim. Lobato, ele era advogado, foi promotor público numa cidadezinha chamada Areias. Ele foi fazendeiro. A partir do momento que ele herdou a fazenda do avô dele, o Visconde de Tremembé, ele ficou alguns anos lá, no Vale do Paraíba, tentando ser fazendeiro. Não deu certo. Aí ele saiu escrevendo que o problema era o caboclo, era o caipira, que era um preguiçoso, que era um inválido, que não tinha cultura do trabalho. Ele foi para a cidade trabalhar como jornalista. Já era colunista no Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo. Mas aí, quando não deu certo a fazenda, ele foi para a cidade. Passou a ser editor de uma revista. Virou editor de livros, porque quando ele começou a escrever os livros dele, primeiro, vendiam muito, e segundo, o Brasil não tinha uma estrutura editorial, um mercado editorial desenvolvido. Ele resolveu criar a editora dele. E aí ele foi dali para frente ele começou a se mostrar um empreendedor muito peculiar, com ideias arrojadas para a época. Por exemplo, como editor, ele desenvolveu um trabalho, reformulou o projeto gráfico dos livros, começou a editar escritores jovens que estavam aparecendo no Brasil, inclusive modernistas, inclusive um que ele admirava muito, que era Lima Barreto. Ele editou esse pessoal, fez um trabalho muito arrojado de marketing, porque o Brasil tinha pouquíssimos pontos de venda de livros. E ele falava do jeito dele, ele sempre era muito bem-humorado, às vezes um pouco contundente, irônico, sarcástico, mas ele falava, não, o pessoal daqui de São Paulo acha que vai editar o livro, e o pessoal do Amazonas, de Pernambuco, vai pegar um navio, passar 2 semanas ao largo da costa para chegar em São Paulo para vir buscar o livro aqui na prateleira. O que ele queria dizer é claro que não, ele tinha que levar o livro até essas pessoas. Ele falava, livro é um artigo que nem uma sobremesa, você tem que enfiar debaixo do nariz da pessoa, como aqueles vendedores de rua fazem. Então o que ele fez? Ele começou a mandar livro por consignação, começou a vender livro em armazém, loja de ferragem, padaria, e mandavam o produto com uma carta. Até essa carta era muito divertida também, porque ele falava, olha, é o seguinte, mandava isso para o estabelecimento comercial, para o dono. Um cara de uma loja de ferragem no Maranhão recebia. Estou aqui lhe mandando um produto para você vender por consignação. Se vender, uma parte é sua, uma parte é minha. Se não vender, você me devolve e a despesa é minha. Esse produto se chama livro. Você não tem que se preocupar com isso. É um produto como qualquer outro, batata, querosene, bacalhau. E ele fazendo isso, nessa brincadeira, multiplicou a quantidade de pontos de venda e a capacidade de vender livros. Ele vendia muito, passou a vender não só os dele, mas os livros que ele editava. E ele foi um editor de muito sucesso até mais ou menos 1924, porque aí aconteceu, a editora quebrou por motivos aí muito variados. Um deles é que teve uma revolução em São Paulo. A cidade ficou 1 ou 2 meses sitiada, militarmente sitiada. Parou tudo. Depois disso você teve naquele momento você viveu também uma grande seca em São Paulo, como a gente está vivendo hoje. Que o fornecimento de eletricidade para a cidade foi reduzido a 1/3. E de quebra você teve um pacote econômico do governo que cortou aí toda a possibilidade que ele tinha de usar um dinheiro virtual via banco para pagar dívida, pagar fornecedores. Ele quebrou, ele não aguentou o baque daquele momento e quebrou. E depois disso ele virou, como ele era um crítico muito contundente do governo, especialmente nesse momento, uma das saídas para se livrar dele, do presidente aí, então Washington Luiz, foi mandar ele para fora. Mandou ele para Nova York como adido comercial do Brasil. E ele ficou lá durante 2 ou 3 anos como adido comercial do Brasil. Ele costurou, vamos dizer assim, acordos muito curiosos, como, por exemplo, com o governo da União Soviética para vender o café que estava estocado no Brasil. Mas aí, por motivos que também não são tão claros, ou talvez por medo do governo brasileiro de desagradar ingleses, americanos, esse acordo não foi para frente. Não dá para também fazer uma afirmação taxativa. E perdeu o dinheiro dele todo na bolsa, no crack de 29. Entrou naquela euforia, botou o dinheiro lá, quando quebrou, ele quebrou junto. E voltou para o Brasil também numa situação financeira complicada. Ele voltou a ter editora em sociedade com alguns amigos no Brasil, mas dos Estados Unidos ele voltou muito imbuído de algumas questões que ele achava fundamentais para o Brasil, que ele viu nos Estados Unidos e queria trazer para cá, que eram a siderurgia e a indústria do petróleo.
Dali para frente ele passou a entender que ele se transformou numa espécie de defensor público dessas duas grandes áreas, que ele pensava, sem isso não há desenvolvimento. É preciso ferro, porque ele ficou encantado com o que ele viu nos Estados Unidos, o desenvolvimento, a indústria automobilística, e ele entendeu que é o seguinte, o que constrói aquilo é o ferro, o aço, mas o ferro é a base. E o que move é o petróleo. Então é matéria-prima para construir máquinas e energia, é ferro e petróleo. A primeira questão que ele vestiu foi do ferro. Ele brincou com a campanha Vamos Ferrar o Brasil. E foi, estudou, viu os métodos mais avançados de siderurgia que existem nos Estados Unidos, como poderiam ser incorporados no Brasil. Mas pouco tempo depois ele falou, não, realmente a questão crucial aqui é o petróleo. Aí embarcou naquela que deve ter sido a grande causa da vida dele, que foi a história do petróleo. Inicialmente tentou mobilizar o governo, não conseguiu, e lá pelas tantas ele começou botou na cabeça que ia criar a empresa dele de petróleo. Mas ele não conseguiu financiamento de grandes grupos, então, como ele era um cronista com uma prosa muito, como eu falei já, muito contundente, muito arrebatadora, e falando também, era um homem muito carismático, ele convenceu uma quantidade muito grande de pequenos investidores a pôr dinheiro na empresa dele, criou uma empresa de petróleo e saiu perfurando poço pelo Brasil. E ficou vários anos nessa daí. Ele não conseguiu, em parte porque ele não achou petróleo onde ele perfurou, e em parte porque aí tinha burocracias e muita dificuldade, e segundo ele afirma, até ele escreveu um livro chamado O Escândalo do Petróleo, em que denuncia uma série de, vamos dizer assim, desmandos e erros e até mesmo corrupção de estruturas, desde governo até econômicas no Brasil, que estariam a serviço das grandes multinacionais, dos grandes trustes multinacionais do petróleo, que sabotariam qualquer tentativa de encontrar petróleo aqui. Esse é um outro episódio bastante rico da vida dele também. Esse envolvimento com o petróleo e essa briga com pessoas do governo. A partir de 1938 o Brasil viveu uma ditadura, o Estado Novo, de Getúlio Vargas, essa briga com agentes do governo, o órgão do governo responsável por essa questão de minas e energia, empresas estrangeiras. Então ele embarca nisso e fica uma parte grande da vida dele, tem a empresa dele, não dá certo, a empresa acaba quebrando, ele continua a militância dele e escreve para Getúlio Vargas e publica mensagens nos jornais não, porque nessa época já tinha controle, mas ele faz o discurso dele de muita crítica ao governo por ser omisso nessa questão do petróleo, façam que isso seja conhecido. E dentro e fora do Brasil, ele deu inclusive entrevista para a BBC num determinado momento que fala sobre esses assuntos. Resultado, acabou preso. Quer dizer, então, o que a gente tem aí? Um homem que foi advogado, promotor público, fazendeiro, editor, jornalista, adido comercial do Brasil nos Estados Unidos, empresário do ramo de petróleo, preso. Então, só aí você tem uma trajetória não só inusual do ponto de vista de qualquer pessoa, como muito desconhecida. As pessoas sabem quem é o Monteiro Lobato, escritor infantil, mas não tem ideia de que ele fez tudo isso, que ele teve tudo isso na vida dele. E o curioso é que ele fez essa briga do petróleo, quer dizer, quando o petróleo a Petrobras foi criada, já vários anos depois que ele tinha morrido, mas aí tem uma coincidência. A primeira vez que o petróleo jorrou no Brasil foi num lugar na Bahia que se chamava Lobato. Tem nada a ver com ele, não tem nenhum vínculo com o nome dele, é uma dessas coincidências que você fala, nossa, até isso a vida do cara tem, esse tipo de coincidência que só faz com que a gente fique mais encantado com a figura e com a história dele. A gente está falando aí de toda uma trajetória que, como você disse, envolveu vivências aqui e fora, né? Sim. Você acha que a briga dele para que as pessoas investissem na leitura logo lá atrás, mesmo antes de ter experiência americana em alguns países da Europa, justamente porque ele era um visionário que via que a questão social no Brasil era uma questão, problema já lá atrás? Sim, isso era muito claro para ele, desde sempre, porque ele via, ele detectava o problema, e às vezes ele era muito contundente, cometia injustiças, como ele cometeu ao acusar que o problema da economia do campo no Brasil era do caboclo, do interior de São Paulo, no caso, que era o que ele conheceu. É porque ele viu o problema e falava. Mas aí quando ele entendia, por exemplo, alguns anos mais tarde, que você tinha um problema de saúde pública imenso, esses caras eles eram vítimas de uma série de
parasitoses, amarelão, verminose, esquistossomose, etc. e tal, ele mudou de discurso. Ele pediu desculpa, eu falei, eu errei. Eu falei que o cara era o algoz, o cara é a vítima. E aí, durante esse período da vida dele, ele passou a defender o trabalho desses sanitaristas. Mas sempre com essa preocupação. Como é que pode um país desse tamanho, com fome, com miséria, com esse atraso todo, com tanta riqueza? Ele sempre foi norteado por isso. Então, quando ele chega na questão do petróleo, ele já passou por tudo isso, ele já viveu o dia a dia de um fazendeiro, por que o negócio não conseguiu ir para frente, ele aprendeu mais adiante com os sanitaristas, os médicos, olha, o problema do buraco é mais embaixo, o problema não é que o cara é preguiçoso, o cara vive numa condição de vida, de saúde, de higiene, que ele não vai para frente desse jeito. O cara anda descalço no meio do mato, não tem ideia de que aquilo passa para ele um monte de problemas, vermes e parasitas, não tem ideia de que existe tratamento para isso. Aliás, ninguém tinha, pouca gente tinha. Então, a ideia de que o Brasil era ele colocou, né, a ideia, o Brasil é um vasto hospital nesse momento. Precisava era tratar as pessoas, a questão do investimento na saúde era fundamental para você dar aquele primeiro passo rumo à construção de um país melhor, de uma sociedade melhor. Você acha que essa questão, mais uma vez, de bater tanto na leitura, era uma forma de tentar mudar o pensamento do brasileiro, tentar ampliar? Com certeza, com certeza. Ele sempre teve uma cabeça diferente dos meios onde ele viveu, ele sempre teve uma cabeça à frente do tempo, fosse como fazer o trabalho dele como editor, ele revolucionou o mercado editorial brasileiro. Isso os modernistas, inclusive Mário de Andrade, reconheceram depois. Quer dizer, ele fez um negócio que não existia, ele deu uma chacoalhada nesse mercado de livros, fazer com que os livros cheguem às pessoas. E isso está em tudo nele, porque se ele fez um trabalho enquanto empresário e fazer com que o livro chegasse a mais pessoas, ele, além de escritor, porque ele escrevia, e tudo que ele escrevia tinha muita qualidade, ele também foi tradutor. Então, por exemplo, ele traduziu uma quantidade muito grande, traduzia e adaptou, muito grande de clássicos, desde as ficção científica, Júlio Verne, H.G. Wells, Kipling. Ele tem e principalmente para crianças, porque ele sabia que ali ele estava formando o público leitor. Então tem muito Gulliver, tem muitas dessas obras clássicas que ele pegou, traduziu ou pegou e adaptou, pensando principalmente no público infantil. Ele tinha essa visão. Quer dizer, era preciso investir na leitura da criança, era preciso fazer com que o Brasil todo lesse, todo mundo, óbvio. Mas ele sabia que o fundamental era criar um público leitor desde criança. Qual o papel do Monteiro Lobato você acha que ele, de fato, atingiu o 100% de reconhecimento, de satisfação? Foi mesmo escritor infantil? Sim, com certeza. Porque aí, lá no fim da vida dele, ele fala isso. Ele tem algumas frases de, olha, eu passei a minha vida inteira achando que eu ia ganhar dinheiro nos negócios, na indústria, para gastar escrevendo para a literatura. E ele acabou descobrindo que não, que ele ganhou dinheiro com a literatura e torrou tudo na indústria. Então ele fala isso. Ao mesmo tempo ele fala também, mais no fim da vida mesmo, ele diz assim, que gastei muito tempo da minha vida escrevendo para adulto, não devia ter feito isso. Devia ter escrito mais para criança. Até porque tem um episódio interessante. Quando ele está na campanha do petróleo, ele saiu mesmo, que nem fosse um político, pelo Brasil, estado em estado, região em região, cidade em cidade, fazendo pregação. Subir em cima do palanque para falar para as pessoas da importância de se investir no petróleo, por que o Brasil precisava do petróleo, por que você ter uma indústria do petróleo ia mudar a vida do Brasil. Porque aí quando ele chega nesses lugares, ele tem uma pequena surpresa. A quantidade de criança que estava esperando ele nessas cidades, que não estava interessado em petróleo. Eles queriam ver o escritor do Sítio Capão Amarelo. Eles queriam ver o pai de Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, o Visconde. Então isso foi uma surpresa que ele teve, porque ele escrevia uma atividade paralela. Ele escreveu pela primeira vez Narizinho Arrebitado porque ele viu que a editora dele tinha uma lacuna. Não ter esse filão da literatura infantil que, a partir de um determinado grau de qualidade, criava a possibilidade de ser comprado para as escolas, de ser comprado pelos governos e distribuído para as escolas. Então ele viu, esse foi vamos dizer assim, um instinto de homem de negócio que motivou ele a escrever, só que ele criou uma obra maravilhosa. Criou uma obra-prima que é referência na cabeça do brasileiro leitor e principalmente uma referência muito forte na cabeça de praticamente todo escritor de literatura infantil hoje.